Seja bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos fazer uma reflexão a partir da palavra de Deus. Eu estou compartilhando um texto, eu farei a projeção de outros mais, para que vocês possam acompanhar, vou dizer, a temática. A gente está se deparando com um texto onde Jesus vai fazer uma oração intercessória. Ele deixa para os discípulos a obra para ser realizada. É curioso que Jesus é enviado por Deus, o Pai, mas depois ele vai rogar ao Pai para que o Espírito Santo seja enviado. O Espírito Santo vai ser enviado justamente para substituir a sua pessoa. Em outras palavras, Jesus se fará presente através do Espírito Santo. E não é à toa que ele diz assim: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Eu faço destaque no versículo 26, que se encontra desta forma aqui, como foi grafada. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Note bem que o Espírito Santo é colocado como o ajudador. Ele é alguém que vai guiar os seus discípulos de Jesus, à verdade e na verdade. A pessoa será direcionada para a verdade. E a gente precisa compreender que a Bíblia é a verdade. Não é à toa que Jesus vai fazer em sua oração a seguinte colocação: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ora, diante do exposto, a gente precisa trabalhar um pouco mais algumas questões. Primeiro, Jesus vai rogar que os seus discípulos sejam guardados do maligno. E depois, Jesus vai pedir para que eles sejam santificados. Mas qual é o método de santificação de Jesus? É o próprio ensino de Cristo. É por meio da verdade. A verdade é um instrumento de Deus. Aliás, toda a verdade é verdade de Deus. Isto é fato. Até porque Deus não é apenas verdadeiro, mas nele consiste toda verdade. Agora a gente observa que há uma introdução no domínio da verdade. E a verdade vai operar nos discípulos de Jesus uma influência e, ao mesmo tempo, vai produzir a santificação. A tua palavra é a verdade, disse Jesus em sua oração, e desta maneira nós temos que examinar e receber as Escrituras. Examinar a Bíblia como palavra de Deus e receber no sentido de internalizar esta mensagem fidedigna, que é confiável, que é verdadeira. Eu quero falar agora sobre a primeira verdade sobre o próprio Deus. E qual é? Ser salvo não é primeiramente ser feliz, nem tampouco ter uma experiência religiosa. Por mais importante que a experiência seja, a gente precisa salientar que mais do que ter uma experiência, é necessário ter um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Existem pessoas que alegam ter tido diversas experiências, no passado quando não no presente, mas eles não permanecem em Cristo. Eles não estão atrelados à palavra de Deus. E, por conta disto, já nos deixa precavido, porque vida cristã é vida no Espírito, é vida em Deus, vida na palavra do Senhor. Até porque a essência da salvação vai ter um elemento concernente à nossa relação com Deus. Aquela relação íntima, profunda e duradoura dito agora há pouco. O conhecimento de Deus
e da nossa relação com Ele há de ampliar mediante esse conhecimento pessoal e, ao mesmo tempo, um conhecimento a respeito da própria palavra de Deus. A gente conhece Deus através de sua palavra e passa a amar não apenas quem a Bíblia apresenta, isto é, Deus, mas, sobretudo, a própria palavra de Deus. Nós não idolatramos a Bíblia, mas temos um apreço muito grande pela palavra, mas depositamos a nossa fé em quem a Bíblia revela, Deus. Eu posso ainda falar alguma coisa sobre o propósito geral. E qual é esse propósito? O propósito é revelar-nos a Deus e colocarmos em comunhão com Ele. Coisa interessante é o que a Bíblia nos diz lá em João 17, versículo 3. O que é a vida eterna? E a gente pode indagar. O que é a vida eterna? Em João 17, eu estou aqui localizando para que você possa ler com os próprios olhos. E diz assim, eu fiz o destaque agora em tela. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Vida eterna está relacionada a esse conhecimento de Deus. Conhecer Deus único, verdadeiro, mas também aquele a quem o Pai enviou, Jesus Cristo. É o que está conforme esse versículo agora lido. Vou fazer uma digressão, vamos para o capítulo 10, versículo de número 10, que nos diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Destaco agora, uma referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isto que a palavra de Deus nos diz. Eu poderia dizer mais coisas nesse momento, mas quero frisar mais dois versículos ao menos. Vamos agora para o capítulo de número 15, versículo 26, que nos diz o seguinte: quando vier o ajudador, que é o Espírito Santo, o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, que é chamado de Espírito da Verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. É preciso salientar que o Espírito Santo, ele não tem uma carreira solo. Isso mesmo. Ele não faz coisas novas, inéditas, mas ele representa a pessoa de Cristo. Já que Cristo ascendeu aos céus, o Espírito Santo é enviado para ficar no lugar ou substituir a pessoa de Cristo Jesus. Acontece que Jesus estava com eles, com os discípulos, ou com os apóstolos, ou, em outras palavras, Jesus estava no meio deles. Agora, com o envio do Espírito Santo, este vai não ficar com eles, no meio deles, mas dentro deles. Por isso que o Espírito Santo moraria neles, mostrando então que o cristão passaria a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E esse versículo 26, ele é importante por causa de quê? Porque nessa parte aqui que menciona o Espírito da Verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo aponta não para si, não para nenhuma personalidade humana, mas aponta para Cristo Jesus. Eu fico até um tanto, vou dizer, inquieto quando vejo, vez ou outra, uma igreja onde anuncia
Tal dia do Espírito Santo, chamando a atenção, colocando luzes, o foco na pessoa do Espírito Santo. Ora, a própria Bíblia diz que a função do Espírito Santo, a missão principal, vou dizer assim, principua, é justamente apontar para Cristo Jesus, é glorificar a Jesus, é dar testemunho de mim, uma referência a Jesus, conforme nos diz na parte final. Esse dará testemunho de mim. É, dar um testemunho, sinalizar, apontar e glorificar, sobretudo, a pessoa de Jesus. Logo, não comporta, biblicamente falando, um dia ou um evento onde a chamada principal é para a realização, a atuação, o poder, a manifestação do Espírito Santo, quando deixa Jesus de fora. Quando, na verdade, quando uma obra é verdadeira, procedente do Pai, sempre, sem exceção, vai dar testemunho não do próprio Espírito, mas de Jesus. Vai glorificar Jesus, vai apontar para Jesus, vai sinalizar para Cristo. E o outro versículo se encontra no capítulo 16, versículo 13, 16, 13 e 14. Tem a ver com o que eu estava falando. Ele me glorificará, 14. Mas vamos ler o primeiro, o 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Estava aqui. Ele vos guiará a toda verdade. Por causa de quê? Diz o texto. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Versículo 13, este aqui que eu acabei de ler. E o 14, ele, numa referência ao Espírito, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. É isto que a Bíblia ensina a respeito do Espírito Santo. É isto que o próprio Cristo Jesus fala a respeito do Paráclito, aquele a quem ele rogou ao Pai e o Pai enviou à medida que ele foi assunto aos céus. E o Espírito Santo, como nós sabemos, ele veio habitar permanentemente nos discípulos no dia de Pentecostes, fazendo morada, permanecendo no íntimo das pessoas que criam em Cristo Jesus, e ele veio, segundo o próprio Evangelho de Deus, de uma vez por todas. Em outro momento vai dizer, ele veio de uma vez para sempre, porque o Espírito Santo, ele não é uma espécie de ioiô que entra no crente e sai, entra e sai, entra e sai. O ioiô é aquele brinquedo que você vai jogando, né? Vai e volta, vai e volta. O Espírito Santo não é assim. Ele veio e ele habita, ele mora. E o corpo do crente passa a ser a sua habitação. E, por extensão, passa a pertencer não mais ao crente, mas ao próprio Espírito de Deus que habita justamente naquela pessoa que confessou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, mas também reconhece o senhorio de Cristo. Fiquemos com esta reflexão pautada na palavra de Deus. Se você deseja conhecer mais e mais, você pode deixar não apenas o seu comentário, mas deixar a sua pergunta ou, quando não, dúvida. E, no momento próprio, e de uma forma, por dizer assim, hábil, eu estarei respondendo na medida do possível.
Deus o abençoe. É a minha oração, é também o desejo do meu coração.